Quantos podem levantar suas mãos e dizer: venha o teu reino, Senhor? Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos ler 4. Não 4 versos, né? Mas 4 partes. A primeira está no verso 9, que diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Verso 19 diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Né? Jesus está nos ensinando 4 coisas aqui, pelo menos nesses versos que nós lemos. Primeiro, clamarmos pelo reino. Quantos têm clamado pelo reino aqui? Segundo, conhecer o valor do reino. Terceiro, servir o reino. Quarto, buscar e priorizar o reino de Deus. Você vê que no verso 9 ele está nos ensinando a orar. E nós temos que aprender a clamar pelo reino. Precisamos conhecer o valor do reino. É uma loucura, parece uma loucura isso aqui. É lógico que para o homem natural, né? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. É isso aqui, meu irmão. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. E o 21 ele explica por que ele está ensinando isso. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Tá? Então, nos ensinando a conhecer o valor do reino. Nos ensinando a servir o reino. Ninguém serve a 2 senhores. Ou um ou outro, vai ter que escolher. Ou Deus, ou Mamon, ou as riquezas, ou as coisas desta vida. E o quarto, buscar e priorizar o reino. No contexto do 33, das nossas necessidades até, né? Comer, beber, vestir e tal, por aí vai. Buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. Precisamos compreender que o diabo ele vai tentar mudar esses valores aqui na nossa vida. A tentativa dele sempre vai se resumir nisso. Ele vai tentar frustrar a vontade de Deus em nossas vidas. Como que o diabo vai tentar fazer isso? No verso 13, Jesus explica direitinho isso aí. O que Jesus fala no verso 13? E não nos deixes cair em, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. O que Jesus está nos ensinando nesse verso 13? Que toda tentação tem a finalidade de nos convencer de que o reino, o poder e a glória não são exclusivos de Deus. Nós falamos isso ontem. Eles podem ser do homem. Antigamente eu não entendia bem esse verso aqui. Deus trouxe clareza e revelação. Jesus está dizendo: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E ele explica: porque teu é o reino, o poder e a glória. Somos tentados quando o diabo trabalha para fazer com que pensemos que o reino, o poder e a glória podem ser nossos.
Já falamos sobre isso ontem. Isso é uma questão que o arrependimento resolve. O reino não é meu, não pode ser meu, nem o poder e nem a glória. São exclusivos de Deus. E só com os recursos dados por Deus poderemos vencer as tentações. Que recursos Deus nos tem dado, né? Você vê que Jesus, as primeiras palavras que Jesus liberou para os candidatos a discípulo é: se alguém quer vir após mim, completem. Renunciar a tudo, perder a vida por amor do Senhor e do Evangelho. Dizer não, crucificar a sua vontade. Esses são recursos que Deus nos tem dado, que nos levam a vencer as tentações, porque, como nós falamos ontem, as tentações elas vêm para gratificar, exaltar o eu. Não é isso? Então Jesus já resolve logo, já nos dá um recurso. Negue-se, assim você não vai correr perigo. Diz para quem está do teu lado: quando você se negar a renunciar a tomar a cruz, você não vai correr perigo nenhum. Vai ficar guardadinho, vai vencer tudo. E olha só, resistir ao diabo, ou resistir às sugestões do diabo, e não comer do fruto do bem e do mal, nos levará à maturidade. Como João nos ensina, 1 João 2, do 12 ao 14, ele nos fala sobre filhinhos, jovens e pais. Para os filhinhos, João diz: você sabia que filhinhos, jovens e pais são 3 níveis de maturidade dos discípulos? Todos os discípulos que passaram pela porta do reino podem ser filhinhos, podem ser jovens e podem ser pais. O que você é? Sobre os filhinhos, João diz assim: olha, escrevendo para vocês, porque os pecados de vocês são perdoados por causa do seu nome. Então você percebe que o filhinho talvez ainda viva um certo conflito. Fui perdoado, não fui perdoado, posso pecar, não posso, vou vencer. Essa questão. Volta e meia as pessoas vêm perguntar: isso não peca, não peca, pode, não peca mais. Isso é coisa de filhinho. Está muito preocupado com essas coisas ainda. Para os jovens, João diz: escrevi para vocês porque vocês são fortes. A palavra de Deus está em vocês e vocês têm vencido o maligno. O jovem já consegue reter a palavra e por causa disso ele se torna forte e por causa disso ele já vence o maligno. E para o pai, João diz o seguinte: olha, escrevi para você, porque você conhece aquele que é desde o... Ele não fala nada sobre o pai, ele só fala isso. Né? Sabe por quê? Para o pai, terceiro nível de maturidade, não precisa falar muita coisa. Ele conhece aquele que é desde o princípio. Ele já tem uma constância na fé. Constância é a palavra? Né? Maduro. Ele não é cheio de... Ele não varia, ele não está muito preocupado e é volúvel que fala, né? Não, ele é um pai. E essa palavra pai já fala de cooperador. Ele já gerou também e já cuida de outras pessoas também. Ele é um pai. Onde estamos? Né? Deus sabe. Outra coisa importante, estamos falando sobre o reino. O reino de Deus, ele muda o caos. Uma coisa impressionante nesse Gênesis 1 é que Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas, né, sobre a face do abismo e tal. Imagina o que significava a terra nesse período, sem forma, né, talvez um deserto, uma coisa assim. Só que no verso 31 de Gênesis 1, diz o seguinte: e viu Deus tudo quanto tinha feito. E eis que tudo era não. Muito bom. O que aconteceu? Deus começou a aplicar seu reino.
aquele caos, Deus começou a interferir. Haja luz, produza, faça, pá, pá. Deus começou a governar. E quando Deus começa a governar, o caos muda. Começa todas as coisas a se organizar. O que é sem forma, o que é vazio. Eu fiquei muito assim tocado pelo testemunho de um irmão do Rio de Janeiro, Paulinho e o João devem conhecer, chamado Wilson Santos. Estava ministrando junto com esse irmão em Vitória uma vez, e ele contando a experiência dele. Era um menino de rua, né, Selma? Menino de rua, largado, e eu acho que uma mulher adotou ele, uma irmã adotou esse menino, e ele deu trabalho, esse cara deu trabalho para valer. E eu sei que ela orava muito e trabalhava com ele, e acabou partindo para a eternidade, sem ver a conversão dele. Mas a semente ficou. E esse cara converteu e mudou. E foi ele que compôs aquela música. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia. E ele estava dizendo o seguinte, que essa letra fala da vida dele. Do que aconteceu com ele, do que Deus fez com ele, que era um nada, uma pessoa largada, jogada. E Deus pegou aquele caos humano, se assim a gente pode dizer, e começou a governar, dar forma. O reino de Deus muda o caos. Todo e qualquer problema, vamos explicar o que é problema aqui, nesse contexto que nós estamos falando. O que não glorifica a Deus. Porque às vezes nós estamos passando por algumas dificuldades e até o próprio Deus permite, Jó quem diga, né? Tá? Mas assim, o que não glorifica a Deus, todo e qualquer problema, ou seja, o que não glorifica a Deus, sem exceção, resulta da falta de reino, do governo de Deus. Vocês concordam ou não? Ah, nem todo mundo concorda, hein? O que vocês acham? Tudo que não glorifica a Deus é porque não tem reino de Deus ali? Sim ou não? Sim, irmão. Sim. Sim. A chegada do reino de Deus é a solução para qualquer anarquia, como o Sandrinho estava profetizando aqui. Qualquer anarquia, qualquer desordem, quando o reino de Deus chega, acontece a restauração, né? E falando sobre essa questão da mudança, do caos, Gênesis 1, se você parar para analisar, o que aconteceu? Do caos, Deus fez algo muito bom. O homem pecou, o pecado entrou no mundo. E desse mundo muito bom, dessa criação perfeita, aconteceu um retrocesso, essa é a palavra, né? Uma regressão, e agora o mundo está voltando a ser um caos. Natureza afetada, as famílias afetadas, sociedade corrompida. Por quê? Por quê? Falta o reino. E não é porque Deus está se omitindo. Deus não é omisso, é que o homem fez uma decisão. O homem fez uma decisão. Você vai ouvindo aí os noticiários. Eu nem gosto de ouvir muito essas coisas, porque, né, e já vai faltar água no mundo, e a geleira já está, né, sumindo, o nível do mar, né, aumentando, e diz que o litoral, né, vai sumir. Então, ei, meu irmão. Das pessoas do litoral que vão subir. É verdade ou não é? E diz que a área verde do planeta, né, já está diminuindo, e a camada de ozônio diz que é uma lapa num buraco que tem, né? E por aí vai. Né? Isso sem falar do ser humano, né? Precisa falar alguma coisa do ser humano?
Hein? Não precisa, né? Esses dias, assim, passei de relance, assim, num noticiário na TV. Eu estava chegando, né? Em casa e estava lá o noticiário. Então, e esse é o suspeito de mandar matar a sua mãe, um filho. E por aí vai, né? Então, a chegada do reino de Deus é a solução para qualquer anarquia. E o mundo está voltando a ser um caos. É, isso aí. Monarquia, o rei, Senhor Jesus. Coisa séria, né, amados? E isso para a gente não falar sobre algumas coisas que são muito próximas de nós, questões até históricas, de nações, como nós já falamos, por exemplo, Israel. Quem formou Israel? Quem? Deus. Quem prosperou Israel? Por exemplo, qual era a virtude da nação chamada Estados Unidos? Era uma nação o quê? Protestante, como diz, cristã, colonizada por... E com ensinos, por exemplo, diz que até nas escolas tinha ensino bíblico, né? Mas o que está acontecendo com eles? Já estou assim, não, eu já posso cuidar de mim mesmo. Engraçado que depois daquele atentado das torres, diz que entrevistaram a filha do Billy Graham, num programa lá de entrevistas, e começaram a questionar ela, uma cristã, né? Se Deus existe, ou se Deus nos ama, ou se Deus está conosco, por que Ele deixou essas coisas acontecerem conosco? Ah, Deus encheu aquela irmã de sabedoria. Como eu gosto de ver essas coisas, amados. Aí ela começou a dar, aí ela respondeu, nós tiramos Deus das escolas. Nós tiramos o ensino da Bíblia, nós começamos a tirar Deus da nossa vida. Tiramos Deus da nossa vida. E como é que a gente quer que Ele nos proteja? Se nós dizemos para Ele, não precisamos de Ti mais. Deus como um cavalheiro, você tirou Ele da... Ele tá... Não é verdade? É que nem Adão, nós não falamos sobre isso ontem, viu? Onde é que Deus estava quando o diabo estava tentando Adão, Eva? Onde Deus estava? Almoçando, fazendo alguma coisa? Não, Ele estava ali, ó. Estava de olho, estava ali ligado. Porque Ele é assim, que reinado, hein, irmãos? Ali, ó. Ele já tinha dado a ordem, Ele sabe o que Ele tem que fazer. Ficar aqui. Onde Deus estava quando Jesus estava sendo tentado, com fome, no deserto? Estava ali. Ele sabe o que Ele tem que fazer. Adão sabia, não fez. Jesus sabia, fez. Ali, debaixo do reino, do governo de Deus. Então, meus amados, Deus chamou ainda Adão para o arrependimento, isso mesmo. Como que Deus chamou? Onde estás? Deus sabia onde ele estava? Depois disse, que fizeste? Deus sabia o que ele fez? Só reconhece, cara, reconhece. Né? Não foi a mulher, reconhece, não foi a serpente, não foi todo mundo, não foi eles, né? Então, meus amados, essa questão de governo, ela começa na vida de um indivíduo e ela se estende também para a sua casa. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, para encerrarmos esse período da manhã. Porque aí, nessas questões, fica muito mais evidente se o reino de Deus chegou ou não. Gosto demais desse cântico do Sandro, né? E pautado em Mateus 3, 2, Mateus 4, 17, os textos que dizem o seguinte, Jesus pregando e dizendo, arrependei-vos porque é chegado. A revista atualizada fala está próximo, mas a revista corrigida fala é chegado o reino dos céus. Né? Começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Vamos dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Diga para o teu irmão, é chegado o reino, meu irmão.
A pergunta é a seguinte: o reino de Deus chegou em minha vida ou não? O reino de Deus chegou em minha casa ou não? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fico incomodado e fico até constrangido. É que nós temos que comunicar a palavra de Deus, mas eu fico incomodado comigo mesmo quando eu penso em mim, quando eu penso na minha esposa, quando eu penso nos meus filhos. Fico incomodado. Para mim, a família, ela incomoda tanto quanto o ministério, talvez até mais. Incomodado. Você não se incomoda, não? Se não, comece a se incomodar. Porque essas questões do reino, elas vão ficar bem evidentes aí. Bem claras, né? E eu creio que é por esta razão, né, que o próprio Paulo, ele faz menção assim, traz um padrão muito forte, um padrão muito alto para aqueles que aspiram liderança. Quando você lê textos como o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, que me arrepia, né? 1 Timóteo, capítulo 3, versos 4, 5 e 12. Está falando sobre aquele que aspira ao episcopado. O verso 4 diz que ele deve governar bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? O verso 12. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e sua própria casa. Tito, próximo livro aí. Capítulo 1, versos 5 e 6 diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de dissolução, nem são insubordinados. Mas uma coisa que nós precisamos compreender é que esse padrão não é somente um padrão para os líderes, é um padrão para os discípulos de Jesus. Para todos os discípulos, irmãos. Nós estamos falando sobre o reino de Deus. Sobre o reino de Deus. É um padrão para todos. Então é o seguinte, vamos dar uma olhadinha no modelo de família do reino de Deus, que a Bíblia nos traz. Meditar rapidamente alguns textos, começar pelo texto de Efésios, capítulo 5. Efésios 5 nos mostra o modelo de família do reino de Deus. Em Efésios 5, o ponto de partida é o verso 17. O verso 17 diz: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Certinho? Amém? Estamos juntos? Não nos tornarmos insensato é aquele que constrói sua casa na areia, né? Mas devemos procurar compreender qual a vontade do Senhor. Então, por causa do verso 17, nós vamos para o 22, que é a primeira bateria, que diz:
as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Ai, ai, ai. Quem decidiu isso? O rei. O rei. Estamos falando sobre a chegada do reino. O modelo de família do reino é isso aí. Começando com mulheres submissas. Um nível de submissão tão excelente, como diz aqui a palavra, submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Deixa claro que o marido é o cabeça, é a autoridade da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja. É muito forte essa comparação. É muito forte esta comparação. Mas o reino de Deus é muito forte. É diferente da anarquia, do caos, do que tem acontecido no mundo. Nós temos que chorar por essas coisas. Você está entendendo por que eu digo que me incomoda? Nós temos que aprender a sofrer. A sentir o que Deus está sentindo. Desejarmos o que Deus deseja. Praticarmos o que Deus ordena e ensina. Como nós falamos, o caminho deve ser percorrido, custe o que custar. Como, né? Eu risquei os comos aqui, né? Porque é uma comparação, né? Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo. Imagine uma igreja, né, que não é sujeita a Cristo. Não existe isso, não tem como. É absurdo, é contra a vontade do Senhor. Mas como a igreja está sujeita a Cristo, e seria absurdo se não estivesse, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Segunda bateria, nós lemos 3 versos e agora vamos ler 9 versos. A partir do 25 diz: maridos, amai vossa mulher, como, de novo achou a palavra, também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para, finalidade, que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para, de novo, a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Eita! Assim também os maridos devem. O rei está dizendo, devem amar sua mulher como ao próprio corpo, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a... Você entende? Ele fecha o cerco. Nós estamos caminhando para um matadouro aqui. Tem gente que vai morrer aqui hoje de manhã. Eu profetizo isso em nome de Jesus.
Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um, de per si, em particular, fala de exclusividade, de honra, também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite. Eita! Ao marido. No capítulo 6, verso 1 diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para, finalidade, que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O que vocês acham disso, irmãos? Hein? Isso é o reino de Deus, é isso aí. O que a gente está achando que é o reino de Deus? Você percebeu que Deus criou o mundo e depois Ele criou, estabeleceu uma família? Deus poderia criar esses mais de 6 bilhões de pessoas que existem de uma vez? Não. Mas Ele confiou a uma família. Essa família, a primeira família criada, deveria cooperar com Ele na extensão, na realização do seu propósito. Que coisa tremenda, hein? Criou o homem e a mulher, né? A auxiliadora idônea, o homem, toda a autoridade, a unidade entre eles, a cooperação mútua para realizar o que Deus havia sonhado. Que responsabilidade. Colossenses 3 também nos exorta, ou admoesta, né? Nos termos, verso 17 de novo. Verso 17 diz: E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Esse é o ponto de partida. Agora, por causa desse verso 17, o 18 diz: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém, no Senhor. E eu abri um parênteses aqui: no significa no reino, no Senhor, convém. Como convém. O 19 diz: Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Eu fico me questionando, por que esse verso está aqui na Bíblia, né? Elas são maravilhosas, amargura, né? O que você acha? 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor, ou seja, do reino. Por que está rindo, Eric? 21. Pais, não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Chega ou quer mais? Hein? Nós não podemos permitir que a palavra de Deus ela seja difamada. Essa palavra nós encontramos, difamada, nós encontramos em Tito.
2, a partir do verso 1, que diz: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Sabe o que significa difamada? Caluniada, escarnecida, colocada em descrédito. Porque dependendo do jeito que nós vivemos, nós colocamos a palavra em descrédito. A palavra de Deus é difamada. Vamos olhar e falar, isso aí está brincando. Chegado o reino de Deus, irmãos. Quem deseja o reino de Deus, hein? Deus está querendo acertar as coisas conosco, né? Porque tudo ficou desordenado. Ficou tudo. A anarquia veio. A omissão dos maridos, na insubmissão das esposas, na rebeldia dos filhos, na desordem. O que nós achamos que é o reino? Que o reino vem nas reuniões, nos encontros da igreja, e em casa, e no trabalho, e na escola, e em outros lugares, nos relacionamentos. Deus quer governar todas as coisas. Onde não há amor, submissão, obediência, honra, respeito, não há reino de Deus. Não existe reino de Deus. As casas onde o marido não ama, a esposa não submete, os filhos não obedecem, não tem reino. As casas desordenadas. Eu não sei como é que é a tua casa. Se ela é de perna para o ar. Começa a pensar. Porque o reino de Deus, pensa no céu. Será que as coisas são de perna para o ar? Aqui em Tito está dizendo que elas são boas donas de casa. Se você quiser saber como é uma mulher boa dona de casa, lê Provérbios 30 ou 31, da mulher virtuosa, 31. Né? Ela é louvada e não é aquela palavra lisonja, né? Não é, porque às vezes tem uma coisa errada e a gente acha que o reino de Deus ele é cego também, diz, oh, que precioso, né? Não é, não está errado, está feio, não é precioso. Precioso é o que Deus faz. Não come pão da preguiça, né? Ela ri. Acho que tem um verso que diz que ela ri do dia de amanhã, ou seja, é antecipada, organizada, prevenida, sábia. O estado dos filhos, o trato com o marido, bate boca com o marido. O marido diz A, ela diz B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P. Não só as esposas, os maridos. Alguns tempos atrás nós começamos a dar um desafiozinho para uns discípulos lá. Por quê? Porque eu recebi esse desafio dos meus pais. Que desafio? Separe pelo menos um dia na semana para você sair, para namorar com a tua esposa. Ninguém inventou. O que ouvimos, repassamos. Não quero nem falar sobre isso.
Tem gente que fala assim, poxa, você é muito ocupado, né? Sou mesmo, sou muito ocupado. Mas, pode dar testemunho? Não vou perguntar outras coisas não, só essa. É todas as coisas, né? Mas estou brincando falando sobre isso porque eu não sabia que eu precisava. Eu pensei que ela precisava. Agora, depois de anos praticando isso, eu descobri que eu preciso. Eu entro na semana já. Aquele dia eu vou tomar um banho, me arrumar, passar perfume, botar uma boa roupa e pegar a minha esposa, minha namorada, de 15 anos, de casado, mais 3,5, né? Quase 20. Para sairmos de mãos dadas, passearmos, conversarmos, nos beijarmos, abraçarmos, falarmos sobre nós, sobre nossos filhos, sobre nossa casa. Não quero nem falar sobre isso. Por quê? Porque sei que alguns de nós já assumiram o controle. Alguns homens já descartaram e não acham importante isso. São muito ocupados, trabalham bastante e isso é justificativa. Ele traz o pão de cada dia para sua casa. Ele faz as horas extras, sua camisa e a esposa que compreenda. Porque ele é o leão e ele é o trabalhador. Mas o rei disse, ame. E ninguém ama sem dar tempo, sem investir tempo, sem dar atenção, carinho. Consideração. A Bíblia diz que nós temos que considerar, Pedro acho que fala sobre isso, a mulher como o vaso mais fraco, mais frágil. Sabe o que é vaso mais frágil? De vez em quando eu lavo a louça lá em casa, e às vezes pega uns copos assim, de vidro, que você vê que é aquele vidro, né? Que tu tem que pegar assim, devagarinho ali, essa mãozona aqui, eu geralmente quebro demais as coisas, né? Que pegar aquele negócio, bota aqui com um jeitinho. Vocês podem pensar, isso é assunto de casais, de reino. E nós falamos demais sobre o reino não está, às vezes, na nossa casa. Existem esposas que estão substituindo seus maridos na administração do lar. Quando ele fala sobre filhos, ele não está dizendo que os filhos devem ser perfeitos. Ele está dizendo que os filhos devem ser criados em disciplina. Eu quero confessar eu mesmo, um pecado meu para vocês. A gente é muito atarefado e cheio de coisas. Um dia, a Nathalie pisou na bola com o negócio. Aí, cheguei em casa, ela... Não sei que sono que deu nela naquele dia. Já sei o que é. A gente sai com o carro e tem a cadeirinha, né? E ela tem que sentar na cadeirinha, botar o cinto na cadeirinha. E eu perdi as contas das vezes que eu falei, vai pra cadeirinha, daqui a um pouco ela estava aqui. Vai pra cadeirinha, estava ali. Vai pra cadeirinha. Quando eu falava, vai pra cadeirinha, eu vou conversar com você. Ela corria e sentava. Aí daqui a um pouco saía de novo. Aí eu falei, não vou falar mais nada. Eu falei, filha, você não obedeceu o papai. Chegar em casa, nós vamos conversar. Aí ela disse, tá bom papai, tá bom papai. Aí senta, mas depois sai de novo. E nesse dia ela chegou em casa dormindo, que nem um anjo. O Eric e a Bianca, quando eram mais novos, eles tinham uma tática.
acesos, né? Quando virava na esquina de casa, o problema era o mesmo. Virava na esquina de casa. Mas olha só, dormiu, tranquilo, vai dormir. No outro dia, atarefado, né? Fiz as minhas tarefas. Aí passou o outro dia, passou o outro dia. Aí começamos a meditar sobre isso. E Deus... Aí fizemos uma sessão. Vamos tirar o atrasado. Vamos tirar o atrasado aqui. Por quê? É por minha causa? Hein? É porque eu quero, assim, uma família, para me gloriar com a minha família? Esquece isso. A finalidade do propósito é a glória de Deus, Pai. É porque eu preciso estar debaixo do governo de Deus, do reino de Deus. Se você não disciplina teu filho, não tem reino na tua casa. Diga o que você quiser. Nós lemos os textos. Se você não submete, esposa, a teu marido, não tem reino na tua vida. Diga o que você quiser, está escrito. Marido, se você não ama a sua esposa, se você não consegue investir tempo, se você não consegue liberar carinho, se você não honra a tua esposa, não reconhece, não considera a tua esposa, trata ela com amargura. Eu ri com vocês desse texto, que eu fiz a pergunta, por que será que esse texto está aqui? Porque a mulher chega uma hora que ela... Né? Você sabe o que é isso, né? Não vou falar mais nada. Mas o que acontece? O casal é muito próximo e mulher fala, ela tem assim... Olha só. Eu li um livro que ele estava falando que foi comprovado que a mulher precisa de 20.000 palavras por dia para ficar satisfeita. Quem quiser reclamar alguma coisa, reclame com o fabricante. Ele fez elas assim. Se Deus me fez assim, assim, não é? Deus fez a mulher assim. Diz que as crianças também, e se estima que elas façam em torno de 500.000 perguntas na sua infância. E Deus fez elas assim, até para que elas aprendam, né? Geralmente é, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A criança é assim, né? Por quê? Por quê? Por quê? Mas voltando para o reino, nós vamos ter que nos arrepender aqui, agora nesta manhã. Quem é casado, por favor, fique perto da sua esposa agora. E vamos acertar esses ponteiros. Olha só, presta atenção. Isso para não falar de discípulos com discipulador, né? Porque Deus já deu a ordem que nós temos que obedecer os guias. Isso para não falar de servos ou de trabalhadores com com o seu patrão. Porque está escrito, tem mandamento sobre isso, que os servos devem submeter ao seu patrão, aos seus senhores. Você vê que a Bíblia é toda, né? Não é que é a Bíblia, é a lei, é o mandamento de Deus. E eu sei que se nós não cuidarmos, a palavra de Deus será difamada, cairá em descrédito. Toda a teologia, toda a oratória, a mensagem, né, a revelação do propósito tão certinha, tão preciosa que nós temos recebido, se perde, pode se diluir, dependendo do estilo de vida que nós vivamos.
dependendo da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. O reino de Deus é isso aí. Nós vamos justificar isso até quando? Até quando nós vamos justificar uma casa desordenada? Uma família desordenada? Não tem reino. Cadeia de autoridade não funciona. Existem pessoas já assim frustradas. Não tem jeito. Minha esposa, não tem jeito. Aquilo ali meu marido, a cabeça dele é mais do que dura. Não tem jeito. Meus filhos, mas olha, é a 1000ª vez que eu estou tratando a mesma coisa. Não. Deus quer estabelecer o seu reino. Venha o teu reino sobre nós, Senhor. Sobre nós. Os filhos devem obedecer. Se não aprenderam ainda a obedecer, serão ensinados. Serão ensinados no caminho em que eles devem andar. Amor, carinho, dá abraço, dá beijo, dá instrução, dá tempo, mas dá disciplina também, dá desafios. Porque é reino, irmãos. É reino. É reino. Se você, esposa, não aprendeu a se submeter a teu marido, vai ter que aprender. Só tem um lugar que você não precisa. É no mundo. Você não quer o mundo, você quer o reino de Deus. Então vai ter que aprender. Não interessa quem é seu marido. O que interessa é o teu Senhor. Você vai ter que aprender a amar tua esposa, marido. Amar como Cristo amou a igreja, dar a vida por ela. Deus quer restaurar essa harmonia. Nós vamos orar sobre isso. Então, todos aqueles que estão com suas esposas, por favor, cheguem junto e vamos conversar um pouquinho. Conversa um pouquinho. Leiva, pode nos ajudar um pouquinho? Tá. A esposa está em Brasília. Está livre hoje. No lar onde o amor, a submissão, a obediência, a honra, o respeito estão ausentes, não há reino. Uma vez eu ouvi uma frase do vô Moisés, em Porto Alegre, onde ele dizia que o lar tem que ser um pedacinho do céu. Meu Deus. Um pedacinho do céu. O número de divórcios, de traições, de violência, falta de perdão, de amargura, tem aumentado tanto no mundo. Tantas mulheres frustradas, expostas,
maridos carentes também, filhos perdidos. Nós temos percebido na nossa cidade mesmo um grande número de jovens, de adolescentes presos já ao lesbianismo, ao homossexualismo, envolvidos naquelas sociedades alternativas, com aqueles tipo de roupas estranhos, vestidos de pretos, naquela... Uma vez eu fiquei impressionado quando entrei numa rua perto de casa, tinham vários jovens sentados na calçada, sujos, vestidos de preto, mas numa rodinha, comendo, uma imagem agressiva. Eu fiquei pensando, Deus falou no meu coração, eles não têm família. A família deles é essa aí. Foi o que eles conseguiram achar. Um lugar onde eles se integraram e ali eles conseguiram alguém que a casa deles não funciona. Maridos que saem de casa, saem do trabalho melhor, vão direto para o bar, para o clube ou para qualquer outro lugar. Que ele vá para qualquer lugar, mas não vá para casa, porque encontrar sua esposa não é uma coisa atraente, não é o que ele deseja. A esposa também que não tem prazer no marido, seu sonho se frustrou. Se encantou com ele no passado, mas agora perdeu a esperança. Irmãos que brigam. Não é normal irmãos brigarem, irmãos. Não é normal. Porque a ordem de Jesus é que eles devem se amar. O irmão, a irmã, as irmãs, os irmãos, os filhos se batendo, se devorando às vezes dentro de casa. Não é normal. Se o lar tem que ser um pedacinho do céu, isso não é normal. Deus quer restaurar. Sabe por quê? A igreja ainda estava preservada. Mas agora o mundo começou a entrar na igreja. E o que não era normal na igreja começou já a acontecer. Divórcio agora já é uma coisa normal, né, na igreja, né? Muitas coisas que não eram normais agora se tornaram normais. Para Deus ainda são anormais. O que está faltando é reino. É o reino de Deus sobre a nossa vida. Se houverem alguns casais que querem receber oração, por favor, podem vir, nós vamos orar por vocês. Só aqueles que sabem que precisam de reino em suas vidas, no seu relacionamento, em sua casa, na vida de seus filhos. Na disciplina. Existem pessoas que precisam do reino em suas finanças. Você pensa que o dinheiro que você recebe é teu, é de Deus. Você está sendo um mau administrador. Precisa de reino em suas finanças. Existem pessoas que estão precisando de reinos na área sexual. Mas como é que você diz isso? Sim, a Bíblia diz que o marido e a esposa não podem se privar um ao outro. Devem pagar a devida benevolência. É uma dívida. O marido não tem direito sobre o seu próprio corpo. A esposa tem. E a esposa não tem direito sobre o seu corpo. Esse é o reino. Você está se negando a teu marido? O marido está se negando à esposa? Esse é o reino. Está errado, amados, e Deus está querendo corrigir. Estamos todos juntos aqui. Volto a dizer, eu sou o primeiro aqui.
Nós vamos orar juntos. Vamos orar todos juntos. Senhor, eis-nos aqui. Venha o teu reino sobre nós, Senhor. Você pode dizer isso, meu irmão e minha irmã. Vamos clamar pelo reino. Vamos orar só dessa forma. Venha o teu reino sobre nós, Senhor. Venha o teu reino sobre a nossa casa, Senhor. Venha o teu reino sobre as famílias, Senhor. Sobre os maridos, sobre as esposas, sobre os filhos, sobre os irmãos. Venha o teu reino sobre as finanças. Venha o teu reino sobre a nossa intimidade, Senhor. Senhor, quantos casais com desafios perderam o prazer, não perderam o prazer, perderam a perspectiva do reino, Senhor. Nós cremos que o teu governo vem sobre todas as áreas das nossas vidas, Senhor. Sobre o trato do marido com a esposa com o marido, o pai com o filho com o pai, a mãe com filhos, os filhos com a mãe. Senhor, nós queremos esta realidade na nossa casa, que ela seja um pedacinho do céu, Senhor. Não há anarquia no céu, Senhor. Existe honra mútua, Senhor, cooperação mútua. Nós não vemos em Tua Palavra o Pai, o Filho e o Espírito Santo batendo cabeça em qualquer assunto, em qualquer momento. Há uma honra, um respeito, um amor tão precioso, uma unidade perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós queremos que a nossa casa seja um pedacinho do céu. É possível, Senhor. É possível, Senhor, mudar o caos. Se a nossa casa é um caos, é um lugar sem forma, um lugar vazio, um lugar de intrigas, um lugar de inveja, de competição, de amargura, um lugar de pecado, de traição, de infidelidade, de frustração, o teu reino vai corrigir todas as coisas, Senhor. Quando entregarmos toda a nossa vida ao Senhor, como a tua palavra nos diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Senhor, se as nossas finanças estão uma desordem, Senhor, se existem dívidas, se existem mau testemunho, Senhor, se existe, Senhor, uma adoração a Mamon, Tu vais ocupar o teu lugar na nossa vida, porque nós serviremos somente a Ti, Senhor. Nós vivemos para Ti, Senhor. Vivemos para a Tua glória, Senhor. O Senhor nos uniu, homem, mulher, marido, esposa, e nos deu filhos para que Tu sejas glorificado em nossa casa, Senhor. Senhor, nós declaramos todas as coisas restauradas, Senhor. Nós clamamos pelo Teu reino e a Tua palavra diz que se pedirmos alguma coisa segundo a Tua vontade, o Senhor nos ouve. Por isso, meu amado irmão e irmã, levante as suas mãos e se apropria. Diga: Senhor, eu recebo o Teu governo sobre mim. Aleluia. Você pode se levantar e pode orar dessa forma: Senhor, eu recebo. Eu recebo, Senhor, eu recebo, Senhor. Eu recebo, Senhor. Começa a glorificar ao Senhor nesse momento. Nós recebemos, Tu estás restaurando todas as coisas. Eu não conheço a vida de vocês, eu não sei os desafios, mas Você sabe. E nesta manhã, nesse dia, você entregou tudo nas mãos do Senhor. Agora começa a agradecer, porque você vai experimentar um milagre na tua vida. Aleluia! Todo o que pede, recebe, o que busca, encontra. E aquele que bate, a palavra de Deus garante que a porta será aberta. Senhor, todas as coisas serão restauradas. O que é impossível aos homens, talvez
A dificuldade pela qual você está passando nesse momento é algo impossível. Você já tentou reagir e não conseguiu. Existem coisas que para mim são impossíveis, para a Selma são impossíveis, mas a Deus tudo é possível. Senhor, todas as coisas são possíveis. Nós recebemos o Teu reino, Senhor, sobre nós. Aleluia, Senhor. Aleluia, Tua palavra diz: busquei ao Senhor e Ele me ouviu e livrou-me de todos os meus temores. Deus vai livrar você de todos os teus temores. Vai restaurar a paz sobre a tua casa, no teu relacionamento conjugal, na tua intimidade, o relacionamento pais e filhos, filhos e pais, no teu trabalho. Aleluia, se você é um trabalhador, agora receba em nome de Jesus pela fé a bênção do Senhor sobre a tua vida. O governo de Deus é esta bênção, porque aquilo que você não consegue fazer, Deus fará, se você entrega todas as coisas a Ele. Aleluia. O livro de Apocalipse diz que a chave está nas mãos do Senhor, e a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. A chave fala de autoridade, Ele tem toda a autoridade. Aleluia, Senhor, entregamos nossa vida a Ti, Senhor. Que bom que nós temos o Senhor. Quem tem o Senhor tem esperança. Mais do que esperança, tem certeza e convicção de dias melhores, de restauração, de libertação, de mudança. Tudo que está sem forma e vazio será transformado em algo muito bom para a glória do Teu nome. Senhor, todos nós somos Teus discípulos, estamos aprendendo a andar no caminho do reino, guardando, obedecendo todas as ordens do Senhor, e nós firmamos esse compromisso de obediência. Você pode firmar com o Senhor esse compromisso de obediência. Nós obedeceremos a Tua palavra. Se é para amarmos nossas esposas, nós vamos obedecer. Marido, diga isso em nome de Jesus. Diga isso em nome de Jesus. Nós vamos honrar, nós vamos amar, vamos dar vida, dar tempo. Vamos considerar nossas esposas como um vaso mais frágil. E as esposas podem dizer: se é para submeter ao marido, nós vamos nos submeter. Diga isso: Senhor, eu me comprometo contigo a ser submissa, ser obediente, sujeita em tudo. Aleluia, não ser como uma goteira, ser como um manancial, como a palavra de Deus diz, como uma cisterna, como algo pronto para saciar, para abençoar. Aleluia. Aleluia, a palavra de Deus diz que a esposa será como uma videira frutífera aos lados da casa. Essa esposa distante, fechada, amargurada, Deus vai restaurar a tua vida, já está restaurando, para que você seja uma mulher graciosa, cheia de amor para dar para o teu marido, de atenção, de carinho. É lícito ao casal, Deus projetou desta forma. A palavra de Deus diz que o marido deve beber da água da sua própria cisterna, deve se embriagar com as carícias de sua esposa. Olha que coisa tremenda que a palavra de Deus diz. É para os casados, é para o casal. Vou dizer uma coisa para você: você não está vivendo em intimidade, está errado, porque Deus projetou a intimidade conjugal para gerar unidade. Unidade, faz bem para você e glorifica o nome do Senhor. Está errado para os solteiros, mas para os casados é a vontade de Deus. Então receba a cura agora em nome de Jesus, a restauração, a força que vem do Senhor. Talvez você imaginou que Deus não estava interessado nesse assunto, ou que não poderia mexer, interferir e restaurar. Ele pode todas as coisas, pois Ele é o Criador de todas as coisas. Ele nos fez desta forma. Aleluia, recebemos Teu reino sobre nós, Senhor. Declaramos que sairemos daqui, Senhor, completamente diferentes. Aleluia, para que a nossa casa seja um pedacinho do céu, seja um lugar de harmonia, um lugar de amor, de submissão, de prazer, um lugar, Senhor, de prática, um pedacinho do céu para a glória do Teu nome, um modelo para o mundo, Senhor, para as famílias do mundo, para aqueles que não têm ainda o Teu senhorio. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Você pode dar um abraço na tua esposa. Aleluia.